Oi pessoal, boa tarde, eu desejo que vocês estejam bem. Esse é o primeiro vídeo de 2026 e o vídeo é referente ao último filme que eu assisti em 2025. Antes de começar a falar do vídeo, eu considero importante avisar que para quem está chegando, nesse momento, no canal do YouTube tem uma playlist que é dedicada à ficção até onde ela pode alcançar. Esse título ele tem dois objetivos principais. O principal dele é realmente a gente conseguir, através da ficção, ilustrar nas redações e nas provas de língua portuguesa os temas que vocês conseguem discutir, e ter conhecimento. Mas também tem a perspectiva dos meus gostos em relação aos filmes, aos livros. Então, tem desses dois públicos, e vocês podem avaliar o que é melhor para vocês. Eu trouxe o filme Livros Restantes aqui, porque foi um filme que, quando eu fui assistir, eu criei certa expectativa por dois motivos. O primeiro é que tem, a Denise Fraga como atriz presente no enredo, e o segundo é que ela é professora de literatura. Então, nesse momento, eu tive ali uma certa identificação, tendo em vista que é a minha formação. Contando a história geral do filme, a Denise, que no filme se chama Ana, ela tem a possibilidade de viajar para Portugal. E aí ela toma a decisão de devolver para algumas pessoas, que são, 5 pessoas, que ela teve certa convivência, os livros que um dia ela ganhou de presente. Então, ela vai, entrar em contato com essas pessoas, porque ela não quer doar. São 5 livros que restaram da prateleira dela, e ela quer devolver com as dedicatórias. E aí, ao longo desses encontros, a gente consegue perceber que nem todas as pessoas que passaram, ao longo da vida dela, e na idade em que ela estava bem mais jovem, tiveram experiências positivas. Ela também teve algumas experiências, como a vida real, negativas, de frustração e etc. E aí o filme vai se construir com essa base. Eles vão pegar, cada personagem, tanto mulher quanto homem, e vai mostrar ali, dentro desses universos e dentro dessas possibilidades, o que aconteceu de acerto, das relações interpessoais da Ana, e o que não foram acertos, mas que, a gente consegue entender como telespectadores, que fazem parte da vida. E aí o que acontece? A Ana, ela teve uma filha, então ela teve um casamento, só que esse casamento ele não foi tão bem sucedido. Ela vai devolver esse livro também para esse ex-esposo dela, que a gente consegue interpretar que é uma pessoa que tem uma relação com ela ali, até pela questão da filha também, eles têm ali um certo diálogo, mas sempre ali, às vezes também, colocando algumas questões do passado. Então o filme vai se construir sempre nessa linha, assim, não é reto, de bom, 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 ruim, 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 relação com X pessoa, mas que dá essas declinadas e que a Ana vai lidar com isso da maneira artística. Uma avaliação do filme, eu vi alguns comentários, estava acompanhando, e eu sei do desafio que é fazer um juízo de valor a respeito de algo, E quando se trata da ficção, isso tem ali uma simplicidade no nível de, gostei, não gostei, mas é possível, é preciso reconhecer que também há questões complexas para, dar esse juízo de valor. De uma forma geral, foi um filme que eu saí satisfeita por, no meu ponto de vista, entender que eles conseguiram cumprir essa função, que eles queriam passar da memória, do passado, do presente, quanto que as coisas vão mudando ao longo do tempo e quanto que um objeto, pode ter um significado tão, assim, precioso para alguém. E também, pessoalmente, acertaram por colocar em Florianópolis. Eu tive a oportunidade de conhecer Floripa e foi muito legal ver que realmente a ficção, o filme, conseguiu transmitir essa cultura local que eu presenciei lá, deles saindo, no restaurante, no bar, numa festa, no samba. E realmente, assim, esse é o cotidiano, dos cidadãos, assim, da gente também, Mas quando eu viajei, eu tive mais a sensibilidade turística de perceber isso.
Então eu me identifiquei, eu conversei com a minha amiga que eu fui assistir, olha, eu reconheço esses lugares, então foi bem legal ter essa sensação ao longo do enredo. E também por entender, assim, que teve algumas questões da vida da personagem que são muito delicadas e que, assim, articular isso, a despedida dela, né, de sair do Brasil para Portugal, foi assim, uma tentativa de alcançar que eu acredito que foi, assim, muito corajosa, porque tem alguns temas que, se você coloca ali no enredo de uma história, pode prejudicar o foco principal da memória, né, da constituição da Ana enquanto pessoa, enquanto profissional, mas do meu ponto de vista não prejudicou, só mostrou, né, que mesmo a gente, assim, nas nossas fases bem-sucedidas, de sucesso, também pode recuperar memórias que, infelizmente, não são tão felizes, né, não são tão alegres. Então vai ter também essa parte do filme que tem esse drama, né, mas também tem essa violência que ela sofreu e que vai retratar ali, né, esse comportamento de homens, comportamentos de mulheres também, e esses pensamentos geracionais que muitas vezes a gente, né, tem uma visão sobre os mais velhos, e os mais velhos também têm uma visão sobre a gente, e os dois lados podem se enganar. É isso que o filme vai mostrar em alguns momentos. E aí nessa minha última fala, para não dar um spoiler da história total, eu também queria deixar um comentário da minha personagem, que eu gostei muito, que foi a mãe da Ana, que é uma senhorinha que quem assistiu, né, quem assistiu principalmente no dia que eu vi, se divertiu junto comigo, porque é muito bom ver o cinema sorrindo, né, assim mesmo, nas situações que a gente sabe que podem gerar ali uma certa tensão, todo mundo rindo, porque a senhorinha, ela tem um jeito de falar, ela tem ali essa articulação artística que cativou, e que mostra mesmo o pensamento de uma mãe que está preocupada com seus filhos, mas que coloca essa preocupação muitas vezes num discurso, né, que dá ao público a entender dessa visão de mundo que pode ser um pouco fechada, mas não é esse comportamento que ela tem, a reação, quando ela vai ter um diálogo numa parte importante do filme em relação às decisões do irmão da Ana, que também é um personagem muito bacana, né, de acompanhar. Então, é isso, de uma forma bem geral. É como eu falei, eu sei do desafio de falar de um filme e tenho tentado fazer o exercício, né, de contar a história, fazer uma avaliação geral, e não significa que eu gostei, que não tem esse posicionamento crítico, né, a gente tem que sim ter, mas que também reconhecer esse esforço artístico, né, tanto dos autores, das autoras, quanto das atrizes, de conseguir cumprir as suas funções, porque ligar uma câmera e fazer todo esse jogo e conseguir alcançar certo público são várias articulações que demandam muito tempo, muito esforço, e é importante que a gente reconheça as falhas, mas também os acertos. E aí, só queria também deixar que tem uma frase que ela fala da literatura, né? Que a literatura vai ser uma coisa muito importante para a vida. Eu tô fazendo uma releitura aqui, né, do que ela fala. Mas, de certa forma, ela diz que a literatura vai estender a nossa vida, porque essa possibilidade da gente voltar, né, a histórias, voltar a momentos que estão ali registrados por escrito. Então, assim, foi bem interessante ter esse filme como última experiência cinematográfica de 2025. E eu aproveito para desejar 2026 maravilhoso pra gente. Espero que tenhamos muitos convidados e convidadas aqui e que vocês se sintam confortáveis de interagir. Um abraço!